Eu quero ocupar essa tribuna para fazer menção a alguns importantes acontecimentos dessa penúltima semana de trabalho que estamos vivendo aqui no Senado Federal. Essa semana, senhor presidente, todos nós sabemos que tivemos a aprovação na Comissão de Constituição e Justiça do projeto de lei 166, que restabelece a prisão em segunda instância por alteração do Código de Processo Penal. Tenho certeza que a vontade da maioria dos senadores prevalecerá, que esse projeto será votado e enviado à Câmara dos Deputados, porque ele não conflita em absoluto com a PEC que está em andamento lá na Câmara dos Deputados. Aliás, nós temos também que comemorar a fundação da Frente Parlamentar pela prisão em segunda instância, que reúne mais de 250 deputados e mais de 40 senadores. Há um compromisso mútuo de parte a parte. Nós, senadores, vamos aprovar a PEC da Câmara quando ela chegar no Senado e eles, deputados, vão aprovar o projeto de lei 166 quando este chegar lá na Câmara dos Deputados. Hoje, senhor presidente, é mais claro do que nunca que só querem opor um projeto ao outro, ou seja, querem opor a PEC ao projeto de lei aqueles que realmente não querem a prisão em segunda instância. A maioria do Senado quer e assim será feito, porque a vontade da maioria é soberana. Além desse fato, nós, particularmente a mim, coube a honra de relatar o PPA do governo federal para o próximo quadriênio, que pega os 3 últimos anos do governo Bolsonaro e pega também o primeiro ano do próximo presidente da República, que não sabemos ainda quem será. Desse PPA, senhor presidente, eu recebi mais de 540 emendas, solicitações de todas as regiões do Brasil. Conseguimos conciliar todos os pedidos num PPA apertado. Um governo Bolsonaro que vai fazer todos os anos do seu governo com déficit primário. Estamos vivendo um regime de extremo aperto. A reforma da Previdência que fizemos é exatamente em função desse aperto. E outras medidas, quero dizer que, apesar de toda essa complexidade do PPA, projeto para 4 anos, conseguimos aprovar ontem por unanimidade na CMO, na Comissão Mista do Orçamento, que é uma comissão difícil, com mais de 50 membros, e aprovamos também ontem à noite em sessão do Congresso Nacional, e hoje já é lei o novo PPA. E ainda quero fazer menção ao fato de que ontem também relatei a medida emergencial, que está intimamente ligada, a PEC emergencial, que está intimamente ligada às dificuldades financeiras pelas quais passa o país. Essa PEC, senhor presidente, cria mecanismos para se estabelecer no país uma cultura de responsabilidade fiscal, onde finalmente os nossos governantes aprendam a viver dentro do orçamento, que não façam festa com o dinheiro público, deixando um déficit exorbitante para o próximo governo, déficits estes que vão se somando e que hoje já trazem o Brasil uma situação precaríssima de uma dívida de mais de 5 trilhões e com tendências a aumentar. Essa PEC emergencial pede sacrifícios aos servidores públicos. Ela acaba também com muitos privilégios. Ela acaba com o efeito cascata no aumento do judiciário. Ela acaba com férias de 60 dias e vendas de férias também do Poder Judiciário. Ela acaba com honorários de sucumbências aos advogados públicos, que funcionam como se privados fossem. Cria a possibilidade de aumentar o abono salarial, moraliza o teto salarial do funcionalismo público, fazendo com que todas as penduricárias, auxílio moradia, auxílio livre, auxílio seja lá o que for, façam parte do salário e contem para efeito do teto. Melhora a gestão dos recursos humanos e torna o setor público mais moderno, mais razoável. Senhor presidente, diante de todas essas novidades alvissareiras, mas a maioria delas confirmando o estado de penúria do Estado brasileiro, de dívidas que não têm fim, nós sofremos uma grave ameaça. Existe um movimento, senhor presidente, na Câmara dos Deputados e que vai se refletir na próxima reunião do Congresso Nacional, mesmo que ela seja no dia 17 ou 18, para aumentar o fundo eleitoral, senhor presidente. Querem aumentar o fundo eleitoral de 2 bilhões para 3 bilhões e 800.
3 bilhões e 800, se nós somarmos a isso ainda o fundo partidário, que é quase 1 bilhão, senador Girão, nós teremos 4 bilhões e 800 só com gastos eleitorais o ano que vem. Se vocês tirar o valor dos salários, o Brasil vai gastar com tecnologia e ciência no próximo ano menos que esse valor. Então nós teríamos um ano no Brasil, se esse absurdo for aprovado, de termos maior gasto com eleições municipais e partidos políticos do que com toda a ciência e tecnologia. Apesar de haver todo um movimento de apertar o cinto, apesar de haver um movimento de pedir sacrifício para a população que trabalhe mais antes de se aposentar, apesar de haver pedido de sacrifício para o funcionalismo público no sentido de que flexibilize seus salários e a sua jornada de trabalho, de haver, enfim, em todos os setores do governo, uma vontade de economizar e todos estarem dispostos a se sacrificar, existem políticos e partidos políticos, e é por isso que nós temos mais de 30 partidos políticos, que andam na contramão do esforço da nação e querem gastar com eleições e com partidos políticos mais do que esse país vai gastar com ciência e tecnologia. Senhor presidente, esse fundo eleitoral, esse aumento do fundo eleitoral é uma vergonha, é algo que afronta a nação brasileira. Não podemos permitir que isso prospere no Congresso Nacional. Espero que nós terminemos o ano dando à nação brasileira uma alegria de saber que tem parlamentares conscientes das dificuldades pelas quais passam o país e não proprietários de partidos que querem se apossar do dinheiro público.